Bom dia, meus queridos irmãos, quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegres, porque nós podemos louvar e glorificar ao nosso Salvador. Irmãos, hoje na nossa escola bíblica dominical, nós temos esta oportunidade de, mesmo pela internet, pelo Zap, podermos manter esse contato com os irmãos. E gostaria de lembrá-los de que no próximo domingo nós não estaremos trazendo a devocional, mas sim estaremos tendo uma assembleia, e acredito que essa assembleia não será muito longa. É uma assembleia extraordinária, marcada já na semana passada, para aprovarmos e para elegermos a próxima diretoria estatutária da igreja para o ano de 2021. E após a aprovação desta Assembleia Extraordinária, também nós temos e levaremos à igreja a homologação dos cargos da liderança espiritual para o ano de 2021 também. E, meus amados irmãos, nós ainda continuamos nesta pandemia. Agora estão falando aí uma segunda onda, mas na verdade o que sabemos é a mesma pandemia, com reflexo do pessoal saindo mais para a rua, do pessoal caminhando, andando, perdendo um pouco o medo deste mal, desta peste. Alerto aos irmãos para que continuem sendo precavidos, prevenidos, fazendo o possível para não ter contatos em situações de aglomeração, de indo em lugares que tenha muitas pessoas, mas mantendo-se todos os cuidados. Nós aqui temos os nossos cultos, e de quarta-feira, reunião de oração presencial, quinta-feira na casa do irmão Alexandre, sexta-feira na casa do quinta-feira na casa do irmão Anderson, irmã Ana, e sexta-feira na casa do irmão Alexandre e irmã Maíra. E domingo à noite nós continuamos com o nosso culto presencial, tendo as devidas resguardos, procurando não termos assim aquele contato que nós, como bons batistas, temos de abraçar, de cumprimentar, de beijar. Isso tudo está afastado, infelizmente, por esse coronavírus, que acredito que enquanto não houver uma solução real e a mão poderosa de Deus, ainda vamos conviver com esta peste por mais algum tempo. Vamos estar orando para que logo isso termine. Irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra a vocês. Se encontra aqui em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17 até o versículo 32. Eu vou ler o texto, depois nós vamos argumentar algumas passagens, algumas questões aqui. A santidade cristã oposta à dissolução. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom,
para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e assim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meus queridos, qual foi a instrução que você recebeu de seus pais? Acredito que eu estou falando para pessoas de várias idades. Creio que estão ouvindo aqueles que ainda estão recebendo as instruções ainda de seus pais. E também creio que muitos dos que estão ouvindo já não têm mais os seus pais em vida. E agora, sendo pais, são eles que instruem os seus filhos. Mas a todos vocês, qual foi ou qual está sendo a instrução que você recebe do seu pai, da sua mãe? O Senhor Jesus diz que mesmo os pais sendo maus, procuram dar boas coisas aos seus filhos, inclusive instrução. E nossos pais, mesmo sendo indoutos, humildes, sem estudo, procuram, e lá no passado, os nossos pais procuraram nos dar muito mais do que tiveram. Foi assim com meu pai, foi assim com a minha mãe, não tiveram muito estudo, mas eles fizeram de tudo para que tanto eu como a minha irmã tivéssemos um estudo melhor, uma educação melhor no sentido de educação, mas de instrução. Agora, a educação eu recebi dos meus pais em casa. E o que eu vejo hoje, muitas vezes, e me entristece, e até mesmo pela questão de, muitas vezes, os pais trabalharem fora, mas isso não justifica, que os filhos são deixados nas mãos da babá, são deixados nas mãos da creche, são deixados nas mãos de outras pessoas para que eles eduquem. E nós sabemos que pessoas alheias à família não vão dar a boa educação. E isso sem contar que hoje nem pode se pensar de um monitor da creche, uma professora, corrigir dando um tapinha. Automaticamente ela vai ser desligada, vai correr processo e tudo mais. Agora, você, o pai, mãe, deve sim corrigir o seu filho, se necessário usar a vara, mesmo que digam que não. Mas nós recebemos essa instrução na palavra de Deus, e em Provérbios diz que o pai e a mãe que corrige o seu filho, esse poderá sim, com alegria, ver o resultado posterior. E o que nós vemos hoje aí é uma adolescência, é uma juventude sem educação e sem instrução. Porque uma coisa leva a outra e acaba gerando o que nós vemos aí. Mas louvado seja Deus que os filhos dos pais da nossa igreja são muito educados, são bem educados, e isso alegra meu coração, pois nós vemos que as instruções que vocês pais têm recebido aqui na igreja, principalmente em escola bíblica dominical, através dos professores, ensinando, instruindo seus filhos a terem respeito aos mais velhos, a terem educação, isso ajuda muito, e ajuda os pais também, fazendo com que seus filhos sejam cada vez mais amáveis e não detestáveis. Isso é muito bom para nós darmos continuidade, mesmo nesse mundo mau, que a próxima geração da nossa igreja, dos filhos, dos membros da igreja, sejam pessoas de bem. Quanto ao nosso conhecimento espiritual, o apóstolo Paulo diz, não aprendestes assim. Veja, irmãos, que uma coisa está interligada à outra.
quando nós estamos falando aqui em relação à educação na escola, a educação no lar dos filhos, nós, como cristãos, automaticamente temos que também instruir e sermos instruídos pela palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz: vocês receberam a instrução do Senhor Jesus Cristo e vocês não aprenderam como estão acontecendo, como está ocorrendo hoje no mundo. E eu faço uma pergunta: como você, meu irmão, aprendeu? Como você, minha irmã, tem aprendido? O Salmo 1, versículo 1 diz: feliz o homem que não anda, que não se detém e não se assenta. Veja, irmãos, aí é uma retórica. Primeiramente ele anda, depois ele se detém e depois ele se assenta. Os cristãos não são assim. Os cristãos não vão andar, não vão se deter e muito menos se assentar na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores. Como a santificação é um processo e a perda da mesma ocorre, porque a santificação é assim, eu vejo a santificação como uma escada que nos leva até o céu. Um dia nós subimos 5 degraus, no outro nós descemos 2, no outro nós subimos 3, depois nós regredimos 4. E assim nós estamos subindo. O que não podemos fazer é parar de subir. Não podemos estagnar, não podemos ficar, ou voltar. Acontece os tropeços, acontece as nossas falhas, é santificação. Se não fosse assim, não seria santificação. Então a nossa santificação ela é progressiva, nós caminhamos. E como vimos em Salmo, o primeiro passo é andar com os malfeitores. Meu irmão, minha irmã, se você porventura está andando, cuidado, porque o segundo passo é se deter e por fim assentar. Eu vejo muitas vezes, e com tristeza, porque hoje a internet, o Face mostra todas as coisas, muitas vezes pessoas que passaram pela igreja sentados em rodinhas nos bares tomando bebida alcoólica. Triste, mas é a realidade. Pessoas que foram do nosso convívio, caminharam e andaram conosco e hoje estão aí andando e sentando em bares, bebendo. Veja, irmãos, eu não sou contra você ir a uma pizzaria, você estar com pessoas que não sejam nem cristãs, mas você é quem tem que dar o exemplo. É você que tem que mostrar a diferença para você poder ganhar essas pessoas. E Paulo, no verso 17, expressa: digo e testifico no Senhor, não andeis mais como andam os gentios. E como eles andam? Em vaidade, entenebrecidos no entendimento, não buscar esclarecimento da verdade, fecham com uma posição e não se permitem buscar entendimento da palavra. E muitos se prendem a picuinhas. Quando você vê alguém discutindo sobre questão religiosa, é sobre dias, sobre festa, sobre o que vestir, o que não vai vestir. Por quê? E a continuação do verso responde: estão separados da vida de Deus pela ignorância, por causa da dureza do seu coração. Irmãos, nós mesmos entendemos e vemos, e aqui nós vemos muitas vezes cristãos que têm os seus corações cauterizados. Infelizmente eles acabam se deixando levar pela vida do mundo, a prática do mundo, e aí seus corações se cauterizam e o Espírito Santo não atua mais em suas vidas porque o errado que estão praticando acham que é certo. E hoje nós estamos vivendo nesse período do que o que é certo para eles é errado e o que é errado para eles é certo, e querem impor essas condições sobre nossas vidas. Mas esta é a questão: estão separados da vida de Deus. Irmãos, a santificação nos aproxima de Deus. Quando nós buscamos mais a santificação e deixamos o velho homem, mais nós nos aproximamos de Deus.
E o reverso também é real. O reverso também é um fato, é uma verdade. Eles se entregam à dissolução e uma busca desenfreada cometem a impureza. Porém, nós não somos ou não devemos ser assim. Nós aprendemos de Jesus que deixar, ou seja, despojar do velho homem. A melhor maneira, acredito eu, de despojar do velho homem é o peso da idade. Quanto mais nós vamos ficando velhos, e aí vem mais sabedoria, e vindo mais sabedoria, nós buscamos a orientação do Senhor Jesus Cristo, e buscando a orientação do Senhor Jesus Cristo, e caminhando, nós vamos deixando as coisas más que outrora praticamos. Irmãos, eu não estou falando aqui pensando em santarrões, eu não estou aqui pensando que nós não temos uma vida de lutas, de tribulações, de erros, pecados que nós cometemos. Cometemos. O próprio Deus diz, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, porque nós somos, mesmo ainda salvos em Cristo Jesus, regenerados, nós ainda cometemos pecados. Pense agora você. Pense. Hoje, ou ontem, ou nessa semana, algo que você praticou errado. Uma fala. Sabe aquela fala que você diz e automaticamente o Espírito Santo imediatamente toca no teu coração? Por que você falou isso? A pessoa não está presente quando você fala de alguém. Por que você disse isso sobre o teu irmão? São coisas que fazemos e o Espírito Santo imediatamente nos mostra o nosso erro. E aí nós reconhecemos, pedimos perdão e buscamos não praticar. Esta é a diferença, irmãos, do cristão para o não cristão. Nós, quando cometemos um erro, um pecado, nós buscamos a correção, buscamos não fazer mais aquilo. O não cristão não está nem aí. Ele continua. Veja bem a história do mentiroso. O mentiroso, ele conta uma mentira. Mentira boba, sem necessidade de mentir. Depois, ele precisa contar uma outra mentira para que aquela mentira venha a ter um toque de verdade. Não cola. Não colando, o que ele faz? Uma outra mentira maior para mostrar que aquela mentira que ele contou inicialmente é verdade. E assim vai indo, sempre mentindo. E não deve ser assim o cristão. Porém, nós não devemos ser assim. Nós aprendemos de Jesus diferente, deixando, despojando do velho homem. O que fazia antigamente? Matar, roubar, mentir. Não fazer mais. Renoveis no espírito do vosso entendimento. O Senhor Jesus é o rio de água viva. E nós devemos desfrutar deste rio e desta água, irmãos. Quando nós bebemos da água viva, nós temos desejo de conhecer mais e mais do nosso Cristo, do nosso Senhor. Renoveis, renovando dia a dia. Quando falo em rio, e rio de água viva, nós lembramos do quê? Do Salmo 42. Assim como a corça suspira por correntes, por águas correntes, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. E nós ansiamos por água corrente, água viva, água fresca. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me a águas tranquilas. Quando ele está dizendo aqui águas tranquilas, ele não está dizendo água parada. Ele está dizendo água que está correndo. E nós assim também desejamos e almejamos. Assim como despimos do velho homem, temos de nos revestir do novo homem, segundo Deus em justiça e santidade. Como eu disse, irmãos, é uma luta. Eu travo essa luta, você trava essa luta. E pode ser que a sua luta não seja igual à minha luta, mas são lutas árduas, lutas difíceis. E temos que continuar lutando. Não estou aqui dizendo
que nós devemos parar, ou porque nós devemos desanimar, ou que devemos nos entregar. Não. Eu estou dizendo que nós devemos continuar. Vamos lutando, até conseguir o objetivo de estar totalmente renovados. Porque quem vai nos renovar é o Senhor Jesus Cristo. E o que Ele pede é para que a gente lute. Deixando a mentira. Aí passa a falar a verdade. Fazemos parte do corpo de Cristo e somos membros uns dos outros. O que furtava, não furte mais. Não falar palavrão. Falarmos agora palavras que edificam. Não entristecer o Espírito Santo de Deus. O inverso, enchendo-vos do Espírito Santo. Estamos, meus irmãos, selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. E, portanto, sejamos berianos nesses dias. Sejamos misericordiosos. Olhando o erro do teu irmão com amor e carinho. Não compactuando com o erro dele, mas não apontando o dedo. Vai lá, ajude teu irmão. Fale com ele. Procure levantá-lo. Dê forças a ele, porque amanhã você também precisará de alguém te ajudando, te apoiando e te levantando e perdoando-vos uns aos outros em amor. Que nós possamos, meus queridos irmãos, no transcorrer do tempo que estivermos aqui na terra, caminhando, esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando vamos encontrá-lo nos ares, dia especial. Eu vejo no meu coração que muitos de nós não passaremos pela morte, mas seremos assuntos até os céus, seremos arrebatados e vai ser um dia glorioso e maravilhoso. Enquanto esse dia não vem, vamos nos preparando, vamos nos edificando, vamos ajudando uns aos outros, não condenando, mas fortalecendo, porque todos nós temos lutas, todos nós temos tribulações e precisamos verdadeiramente uns dos outros. Queridos irmãos, gostaria também de avisá-los que a obra está em franco andamento, já vai estar logo próxima para a laje. Eu estou ansioso para que esse dia ocorra, quando a laje já estiver no local. E seu Valdeci, o servente, tem trabalhado muito para que isso aconteça. Tivemos alguns percalços, perdemos o Alex, o Alain, que trabalhavam muito bem, mas felizmente, eles arrumaram um trabalho na área deles e, portanto, foram trabalhar, ganhar mais e serem realizados, mas estão fazendo falta para nós. Por isso que eu disse infelizmente. E nós estamos na luta aqui para conseguir um servente que ajude o seu Valdeci, está difícil, e que possamos arrumar essa pessoa que venha dar socorro a nós até o final das obras. Falta pouquinho, mas esse pouquinho está difícil de chegar. E também, irmãos, conclamo vocês a estar socorrendo com seus dízimos de ofertas, em especial ao dízimo e a oferta específica para a construção. O caixa da igreja está bem no limite, está baixo, e nós ainda temos que pagar a laje, pagar o concreto que vai sobre a laje. E ajude-nos, irmãos, ajude. Muitas vezes eu confesso a vocês que falta-me fé. A minha fé é tão pouca, tão pequena, que eu acho que não vai dar. Até mesmo já disse que se não desse nós íamos parar, e Deus, na sua graça, na sua misericórdia, tem dado continuidade. Mas eu confesso a vocês que isso tem me estressado, tem me desgastado muito, e eu dependo das orações de vocês e dependo do socorro de vocês, para que vocês nos ajudem, para que vocês sejam juntos. Esta obra foi decidida por Assembleia, por toda a igreja, e, portanto, todos têm a responsabilidade com esta obra. Que nós possamos realizar, Senhor Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A primeira etapa, a qual foi aprovada a Assembleia, já está se encerrando. Mas a gente vê que os recursos são poucos, subiu tudo. Quando nós começamos e planejamos,
você pode colocar tranquilamente 30% a mais do que nós começamos. E fora o que nós fizemos do que não estava previsto na obra. Portanto, meus irmãos, orem pela construção, orem pelo pastor, orem pelo seu Valdeci. Tem hora que eu fico, sabe, um pouquinho temeroso, ele subindo escadas, carregando caixas pesadas para colocar em cima. E eu oro, peço a Deus que Deus livre de um acidente, de qualquer coisa assim. Deus abençoe os amados irmãos. Vamos estar orando. Querido Deus, ó Pai de amor, nós agradecemos a Ti, louvamos o Seu cuidado, a Sua graça e direciona-nos, ó Deus, a fazermos conforme o Teu querer, a Tua perfeita vontade. Entendemos, ó Deus, que precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Entendemos, ó Deus, que dia a dia nós temos que nos despojar do velho homem, deixando a intriga, deixando a discórdia, deixando a mentira e buscando a verdade, buscando rios de água do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas, para que, através desse rio sobre nós e dentro de nós, possamos expelir todo o mal que praticamos e atitudes que nós realizamos que entristecem o Espírito Santo de Deus. Pai de amor, obrigado pela construção, pela obra, por essa etapa, Senhor Deus, já chegando a um bom termo, mas ainda falta muito, Senhor Deus, e precisamos dar continuidade, Senhor Deus. Precisamos lembrar das palavras de Neemias. Nós temos uma grande obra para realizar, por isso não temos tempo para discutir picuinhas, discutir questões menores. Senhor Deus, peço também que o Senhor esteja com a irmã Eva, com a irmã Hébia, a irmã Regina, Senhor Deus, pessoas que estão passando aí por lutas na saúde, passando por dificuldades, Senhor Deus, e o Senhor é o médico dos médicos. Colocamos, ó Deus, todas as pessoas que estão passando por esse problema, Senhor Deus, a irmã disse no hospital, Senhor Deus, esteja com a tua serva, fortalecendo, ó Deus, e que logo ela possa passar por essa cirurgia, ser restabelecida e estar aqui no nosso meio. Pai de amor, nós agradecemos, louvamos o teu cuidado e louvamos a tua graça, oramos, ó Senhor Deus, no nome santo de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém.